fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Mas antes de que eu fale, que eu vim falar aqui hoje, queria que vocês escutassem um trechinho dessa canção com muita atenção. Minha vida é um brevíssimo segundo. Minha vida é um só dia que escapa e que me foge. Tu bem sabes, ó meu Deus, tu bem sabes, ó meu Deus, para eu parte nesse mundo não tenho nada mais que hoje. Pedi para que vocês escutassem essa canção, porque essa foi a música, talvez uma das músicas que vi meu pai ouvir muitas vezes nos últimos dias. Bom, para quem não sabe, meu pai faleceu tem 14 dias. E queria contar-lhes para você essa história. Eu não vim contar aqui uma história triste, tá? Eu não vim contar aqui uma história de dor, ou digamos, não somente de dor. Para quem já fez aqui os 7 domingos a São José, sabe que nós meditamos as suas dores e gozos. E sabe que dor e gozo na vida de São José, enfim, caminhavam juntas. Que a dor não tira o gozo não tira a dor, mas que elas podem caminhar juntos. Que os planos de Deus, por vezes, em nossa vida são assim, dor e gozo, mas que elas podem caminhar juntas. Bom, vou tentar resumir, porque o tempo é pouco, um pouco do, digamos, do último mês aí da vida do meu pai e da vida da minha família, na verdade. Bom, meu pai teve um câncer com 23 anos de idade. E depois disso, sua vida seguiu, digamos assim, normal. Já naquela época, os médicos desenganaram ele, como que vai morrer em casa. E meu pai sobreviveu. Todos esses anos, meu pai tinha doenças, mas vivia bem, tranquilo. Meu pai era missionário de Laços. Eu sou missionária há 10 anos. Meu pai devia ter como uns 7 anos consagrado. Mas em abril, nós começamos a perceber que ele vinha ficando doente. Meu pai era uma pessoa muito ativa. E ele começou a ficar muito, sempre deitado, era sempre com sono, sempre dormindo. E aquilo foi ficando esquisito. E ele foi também percebendo, nós fomos percebendo que a região do pescoço dele ia ficando enrijecida, como endurecida. Ele foi tendo muitas dores. E eu sei que depois de um mês de muita dor, de muito sofrimento aqui, um dia nós decidimos ir para Aracaju. Vamos para lá, vamos buscar um médico, vamos buscar entender o que está acontecendo. E eu lembro que aí Nossa Senhora começou o agir dela, assim como que de forma extraordinária, mesmo em nossas vidas. Lembro que meu pai tinha muita dificuldade de sair de casa. Então, para ele pensar em ir para outra cidade, buscar um tratamento, era difícil. O que talvez para outras pessoas seja fácil, para ele era difícil. E aí eu disse, vou fazer uma leitura do livro do Cenáculo, mensagem do Padre Golben, que Sebas falava aqui ontem. E aí na mensagem do Cenáculo, Nossa Senhora dizia assim: vocês estão às vésperas de uma longa e cansativa viagem. Aí para ele é como que Nossa Senhora mandou, aí eu tenho que ir. E ela dizia bem assim, muito linda, ela dizia: vai sem medo, meu pequeno menino. Ao meu comando, os meus anjos disporão todas as coisas para ti. E foi com essa promessa de Nossa Senhora que nós fomos para Aracaju. Eu lembro que eu ia dirigindo assim, morrendo de medo, porque ele já estava muito mal. E eu pensava, e se ele passar mal, se ele morrer aqui no caminho, o que é que eu vou fazer? Mas a senhora disse que podia ir sem medo.
Ela disse que nós estávamos às vésperas de uma longa e cansativa viagem, então fomos para Aracaju. Eu sabia que o longo e cansativo era muito mais do que as 3 horas e meia ou 4 horas. Era mesmo um percurso que nós iríamos fazer ao longo de um mês, que parece pouco, mas parece muito também. Bom, quando nós chegamos em Aracaju, começamos a tentar buscar saber o que era essa doença, o que é que meu pai tinha. E enquanto nós buscávamos, fazendo já alguns exames, aconteceu que nós saímos daqui no dia 18 de maio. No dia 24 de maio, numa quarta-feira de São José, de Nossa Senhora Auxiliadora, meu pai infartou na madrugada. E, assim, de uma forma muito... Pois não esperávamos, porque ele não falava de nada no coração. E eu lembro que nós ficamos desesperados. Foi uma madrugada bem complicada, porque nós passamos por mais de um hospital. Eu acho que meu pai demorou mais de 2 horas e meia até receber um atendimento. E quando o meu pai chegou no hospital do coração em Aracaju, eu lembro que eu entrei na sala e o médico disse: olha, seu pai infartou, vamos... E ele dizia assim: eu vou dar um jeito, vamos dar um jeito. E aí eu via que eu estava com muita dor ainda. E eles subiram para fazer os primeiros procedimentos. E o médico voltou depois de um tempo e disse: eu não sei como ele chegou aqui vivo. As 2 principais artérias do coração do seu pai estavam 100% obstruídas. O coração do seu pai não tinha oxigênio. Não tinha condições. Eu não sei como ele chegou aqui vivo. Seu pai nasceu de novo hoje, ele é um milagre. E lembro que a gente ia visitá-lo na UTI e o médico dizia: olha, eu liguei para o outro médico que atendeu ele para dizer que, rapaz, ele sobreviveu, isso é um milagre e tal. Ninguém acreditava, os médicos não acreditavam que ele tinha sobrevivido a um infarto daquela proporção. O médico dizia assim, que eram as artérias que começam irrigando o coração. Então, se as primeiras estavam, não chegava oxigênio no coração do meu pai. Vejam como de verdade é Deus que sustenta a nossa vida. O sopro da nossa vida está nas mãos de Deus. Não importa que o coração do meu pai não tivesse sangue, não tivesse oxigênio, ele sobreviveu por muitas horas, inclusive. Bom, e meu pai ficou internado na UTI pela questão do infarto, e ali foi se seguindo e buscando ainda saber o que é que ele tinha, o pescoço, as dores que ele sentia na região de cabeça e pescoço. E aconteceu que, fazendo os exames, nós recebemos como num dia foi assim, ó, tá aqui sugestivo de um câncer, um tumor maligno. E a médica veio me dizer e dizia: nós temos que contar ao seu pai. Eu ficava assim, meu Deus, vamos. Mas meu pai recebeu a notícia de forma muito serena. Lembro que quando a médica terminou de falar e saiu da sala, ele disse: bendito seja Deus. E aquelas palavras assim, era como é possível? Só Nossa Senhora para fazer alguém dizer, né? Para trabalhar de tal ponto numa alma que fizesse ela dizer: bendito seja Deus, diante de um câncer. Porque meu pai já tinha tido e sabia, né? Eu lembro até hoje das histórias que ele contava de muito sofrimento mesmo do câncer que ele teve. E aí a médica falou e nós ficamos ali. E ela disse assim: olha, eu vou tentar uma transferência para outro hospital, porque aqui é só para cuidar do coração. Então não tem muito o que fazer em relação a esse câncer, né? Provavelmente. Então eu vou tentar uma transferência. E ela ficou lá na sala com a gente, meio que pedindo desculpas. Mas olha, não vou conseguir agora, porque os hospitais estão muito cheios, as UTIs estão cheias. E começou a falar um monte de coisa. Mas não vou conseguir agora não. Daqui, quem sabe, na melhor das hipóteses, como uns 5 dias, 6 dias. A médica saiu da sala. 15 minutos depois ela voltou chorando. Por que a médica vem chorando? Ela disse: desculpe eu chorar, mas é porque foi a transferência mais rápida de toda a minha vida. Saiu a transferência do seu pai. O que era para demorar 5, 6 dias, na melhor das hipóteses, saiu em 15 minutos. E aí fomos para o outro hospital. Chegando no outro hospital, foi mais um sofrimento, porque aconteceu que, como meu pai tomava muito remédio para, digamos popularmente, né, para afinar o sangue, por conta do infarto, meu pai colocou 4 estentes no coração, nas veias.
ele começou a colocar muito sangue pela boca. Por quê? Porque ele tinha um tumor aqui na região da tireoide do pescoço, que naturalmente é um tumor muito vascularizado, com muitos vasos sanguíneos. E meu pai começou a tossir muito pelo próprio incômodo do tumor, porque o tumor estava comprimindo traqueia e esôfago. E pela quantidade de remédio que ele tomava, então começou digamos assim, era um drama mesmo. Porque era muito sangue, muito. Tossia e colocava sangue. Sangue às vezes mais coagulado, sangue às vezes mais vivo, e sempre assim. E aí começou também a intensificar as dores. Ele dizia, e a médica também descreveu assim, que as dores sairiam daqui do ombro, porque o tumor já tinha expandido. Viriam daqui, e a sensação que dava na cabeça era como o couro cabeludo, assim como em carne viva. Ela dizia, são dores muito intensas. E aí, na busca do diagnóstico, a gente tentou por vários dias um médico cirurgião de cabeça e pescoço, e nós não encontrávamos. Eu lembro que até eu fui sozinha em busca de um cirurgião. Alguns me atenderam e disseram, não tenho condição de pegar a situação do seu pai, porque é delicada, precisa de estar junto e eu não tenho como. E depois de quase uns 4 dias assim sem conseguir, acionamos plano de saúde, enfim. Aí no sábado nós estávamos no hospital, eu, minha mãe e meu pai, no quarto do hospital, com meu pai, né? E eu dizia, mãe, hoje é um sábado. Mãe, visita-nos como visitou Isabel. Dá-nos uma luz, porque estava uma situação muito complicada, de muito sofrimento. E aí, daqui a pouco entrou uma médica no quarto. E de verdade, Nossa Senhora nos visitou naquele dia. Aquela médica foi enviada por Nossa Senhora. Ainda hoje vocês rezem uma Ave Maria para a doutora Marta, certo? Rezem por ela. A doutora Marta entrou e ela sentou num banco assim junto do meu pai. Meu pai começou a chorar quando viu a médica. E ela literalmente enxugou as lágrimas dele. Enxugando as lágrimas, conversando, acalmando. E daí por diante, aquela médica vai aparecer outras vezes nessa história, porque ela de verdade é Nossa Senhora que nos visitava. Mas ela começou a dizer que a suspeita de fato era que não fosse algo simples, de que não iria conseguir fazer a cirurgia. Mas resumindo a história, meu pai teve um diagnóstico de um câncer maligno, o anaplásico de tireoide. Todo mundo fala assim que o melhor câncer, digamos, para ter é o de tireoide, porque seria o mais fácil e tudo. Mas não esse, né? A médica, quando foi falar, ela explicou, olha, esse aqui não tem o que fazer. Não tinha quimioterapia, não tinha radioterapia, não tinha nada que pudesse ser feito. Era só esperar chegar o dia da morte. E lembro que ela falava isso, né? E dizia, me desculpa, eu tenho que ser sincera, assim é. Então, não tinha o que fazer. E meu pai já tinha metástase no pulmão e no pâncreas. Ela dizia, olha, é um câncer raro e agressivo. Estima-se que mais ou menos o câncer deve ter começado como há uns, digamos, 3 meses antes. Então, em 3 meses e meio, 4 meses, meu pai faleceu do câncer, né? Então, começou-se aí o drama. Porque as dores aumentavam muito. O sangramento aumentava ainda mais. Eu lembro que numa noite, nessa noite estávamos eu, acho que era Mônica e Sheila, no quarto. E eu acho que meu pai sangrou por umas 2 horas seguidas. Ele já não tinha forças de ficar assim para tossir e colocar para fora, né? Ele ficava deitado. Aí uma empurrava suas costas, outra com um saquinho esperando sangue. E ele dizia, cantem para mim. Cantem para mim. E nós cantávamos no meio de um sofrimento muito grande. Eu dizia, se isso não for obra dela em nossas almas, de quem seria? Quem seria capaz de sustentar-nos nesse sofrimento? Quem seria capaz de nos fazer bendizer e amar a Deus? Sabendo que eu estava, entregando mesmo meu pai de volta a Deus. Senão que ela. E aí ontem me perguntavam, Miriam, como é? Você pode me falar como é sofrer com Nossa Senhora e sem? E aqui eu estou dizendo como é sofrer com ela.
é sofrer assim, como que experimentando a fortaleza que ela dá, experimentando os cuidados e as providências que ela dá, experimentando que ela nos olha todo o tempo. E isso é uma graça muito grande, de saber que ela nos olha, que ela nos vê, que cuida de nós, que a mãe de Deus cuida de nós. Quem como Deus? E aí nós seguimos, pois, nessas dificuldades. Meu pai tinha cada vez mais dores. No final da vida, a morfina já era como de 4 em 4 horas, mas era como que nada. E a médica me dizia, seu pai é muito durão, porque ele não reclama de dor, porque ele não está aí. Meu pai sereno. De vez ou outra, a expressão pela dor mudava, mas meu pai não reclamava. Meu pai, eu lembro que uma das grandes providências de Nossa Senhora é que nunca faltou para ele os sacramentos. Meu pai deve ter recebido pelo menos umas 8 vezes a unção dos enfermos nesse último mês. A Eucaristia, um anjo na nossa vida, que a Senhora falou que ia dispor os anjos, colocou um anjo na nossa vida, Lula, que todos os dias, e Adriana, que iam levar todos os dias a Eucaristia. E no dia que o médico disse, olha, a partir de hoje, ele não conseguia mais engolir. Então o médico disse, olha, nem água, nada mais para ele. E me disseram, e como faremos com a Eucaristia? Eu disse, vamos tirar um pedacinho pequenininho, uma partícula, e ali está todo Jesus, e vamos colocar na língua dele, e deixar que vá dissolvendo. Porque ele já não conseguia fazer o movimento de deglutir. Meu pai já não comia, não bebia, né? Já colocávamos, pois molhava sua boca com algodão, né? E eu lembrava de Cristo, né? Tenho sede. Ele dizia, tenho sede, né? E molhávamos a boca dele com algodão. Então, foi mesmo nesse tanto de sofrimento que a Virgem Maria foi assim, fazendo uma obra linda na nossa vida. Como eu dizia, por mais que essa história tenha muita dor, mas ela tem muito amor. Eu lembro que, como meio que ainda insatisfeita com esse diagnóstico, eu dizia, vou procurar outro médico. E aí, numa providência também, busquei outro médico e encontrei, ele me atendeu. E aí ele disse, minha filha, seu pai tem poucas semanas de vida. Eu não acredito, Senhor, não acredito. E Nossa Senhora foi tão providente para mim naquele dia, que eu tinha uma aula de consagração para dar. Então eu saí do médico e fui praticamente, acho que eu só botei a camiseta e fui para a aula de consagração. Inclusive tem alguns deles que estão aqui hoje, não me deixam mentir o que nós conversamos naquele dia. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula de consagração, não sei se era a aula 24, mais ou menos assim. E a aula falava da entrega à Virgem Maria. E tinha um momento em que falava de quando o Montfort faz a comparação de que é diferente ser um servo e ser um escravo. E que nós somos escravos. E ele dizia assim, que sobre um escravo, o seu dono, a sua dona, tem direito de vida e de morte. E quando eu disse isso para eles, no meu coração é isso. Ela tem sobre nós direito de vida e de morte. Tudo é dela. Nós somos dela. O meu pai, dela. A vida dele, dela. A minha vida, dela. A da minha mãe, dela. Tudo é dela. Nós rezamos todos os dias, mãe, dispõe de mim e de tudo que me pertence para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade. Dispõe de mim e de tudo que me pertence. Ela dispôs. Eu dizia, tá certo, mãe, a senhora está me dizendo isso? Eu também digo como ele, bendito seja Deus. Bendito sejas tu, mãe. Porque, pois, agora vai levar meu pai. E Nossa Senhora foi cada vez se mostrando mais providente. Porque ela ia nos dando mesmo força. A cada dia as notícias eram mais, digamos assim, eram piores mesmo. Cada dia era como que está piorando. Eu lembro que a médica me disse assim, ele é agressivo, a oncologista, ela dizia, como médica eu não tenho medo de nenhum tumor, mas desse tipo eu tenho. Pela forma como ele age,
pelas dores que ele causa, pela rapidez. E ela disse, e está avançando ainda mais rápido do que a médica, a própria oncologista esperava. Era como que de um dia para o outro, era como que um dia eu escutei a voz do meu pai, no outro ele já quase não falava. E aí começou também a vir um outro drama. Porque os médicos diziam assim, olha, então vamos falar aqui de qualidade de morte. Seu pai vai morrer. Precisamos escolher a forma como ele vai morrer. E eu dizia, mãe, por favor, eu estou lhe dando ele, mas ainda escolher a forma, como que leva, só não, leva, mas não me deixa nessa angústia de decidir ainda coisas, enfim. E hoje eu digo que realmente a gente não sabe o que diz, porque a médica dizia assim, a gente tem duas opções, ou podemos sedar seu pai de tal modo que ele morre em poucas horas, sem dor, sem nada. Ou vamos entubá-lo e vamos esperar. E aí eu lembro que nós rezávamos muito por ele, a oração de Dom Henrique Soares, né, pela beatificação dele. E a gente lembrou, né, Dom Henrique pedia a graça de morrer com consciência, saber o que estava acontecendo. E eu disse, não, meu pai não escolheria só algo porque iria sofrer menos, ele escolheria a consciência do que estava acontecendo. E aí meu pai foi entubado. Eu lembro que antes dele sair da sala, né, porque ele iria para a UTI, aí nós não mais veríamos, já quase sem falar, uma respiração difícil. Era difícil até estar com ele, porque era angustiante ver como depois o respirar fraco. E ele dizia assim, cantem a São José. E foi assim que o meu pai saiu da sala, ouvindo músicas a São José. E eu dizia, mãe, sustenta-nos, porque está muito difícil. E lembro que na noite anterior, ficamos eu, Sheila, para dormir, né, para passar a noite no hospital. E meu pai, pelo pouco oxigênio, né, respirava com dificuldade, começou a dizer umas coisas assim meio aleatórias, né? Eu lembro que ele disse assim, tem que comprar carne para casa. E eu disse, tá certo, vamos comprar carne, né? Ele falava umas coisas meio aleatórias. Mas de repente, ele saiu com... Ele parecia estar dormindo, ao mesmo tempo acordado. Ele dizia, eu amo São José. Só o Sheila ouviu, porque eu cochilei na hora. E ele disse, eu amo São José. Ainda quando não tinha muita consciência, ele dizia, eu amo São José. E aí, pronto, meu pai foi ser entubado, foi para a UTI. E agora voltando um pouquinho à história, uma das coisas que me tocou muito era que a cada notícia difícil, meu pai dizia assim, não tenha medo de nenhum diagnóstico. Não tenha medo. Não tenha medo. A nossa confiança em Deus não está no tamanho do nosso problema. Não é uma coisa que, se o problema é pequeno, então a minha confiança em Deus está em alta, porque é pequeno, Ele pode resolver. Não tem nada a ver com isso. A nossa confiança em Deus é por ser Deus. Ele dizia, não tema nenhum diagnóstico. Se for a vontade de Deus, eu volto para casa. Se não for, eu não volto para casa. E aí um dia, eu vi que ele estava bem assim, meu pai ficava muito silencioso, né? E eu fui lá, pai, me diz o que o senhor está pensando. O que é que passa no seu coração? Porque eu pensava que ele ia estar fazendo um esforço muito grande para ser forte, por nós. Ele olhou para mim e disse assim, me desculpe, minha filha, mas se eu não resistir a essa doença, eu vou feliz. Eu vou feliz, porque eu quero encontrar a Deus. E aquilo foi difícil para mim escutar. Tanto que ele pediu desculpas, ele sabia que era difícil. Mas ele dizia, me desculpe. E eu só lhe peço uma coisa. Veja, não tinha muitas recomendações mais a fazer. E aqui eu abro um parêntese para dizer assim, graças a Deus nós vivemos muito bem. Nós nos perdoamos, nos amamos. Eu beijei muito meu pai, abracei muito meu pai, disse muito que o amava. Então não tinha muito como essas coisas para resolver no fim da vida, não tinha. E ele disse assim para mim,
Eu só peço uma coisa a você: que você sirva a ela até o fim da sua vida, você e sua mãe. Eu só peço isso. Eu dizia: mãe, o que a senhora fez com esse homem? Porque, de verdade, meu pai, ele é maravilhoso. Mas eu conhecia as limitações que ele tinha, seus defeitos. Mas ele só disse assim: olha, eu morro feliz. Então, era como que Nossa Senhora tinha purificado algo que nós, como família, tememos muito, por muito tempo. Nós éramos, depois nós três. E eu nasci numa história de que meu pai tinha ficado infértil. Era um milagre eu ter nascido, Então, nós ficamos muito juntos, nós três tínhamos, talvez até mesmo um certo apego. E eu lembro que ele dizia muito: minha filha, ame a Deus mais do que a mim. Cuidado com isso. Confiar a Deus mais do que em mim. Cuidado com isso. Lembro que ele mostrava para mim uma pregação de Dom Henrique Soares, em que Dom Henrique fala algo muito importante para nós. Que principalmente para nós que talvez já tenhamos deixado o mundo ou muitas coisas do mundo, que é pensar que já não temos mais o que idolatrar, né? Já não temos mais um coração idólatra. E aí Dom Henrique Soares falava muito sério e dizia assim: olhe, cuidado, porque talvez podemos não estar mais idolatrando o dinheiro, o poder, mas podemos idolatrar a saúde. Eu só estou bem se eu tiver saúde. A nossa família, perder alguém e dizer: acabou minha vida. Corações idólatras, Dom Henrique Soares dizia. E pai dizia aqui: minha filha, não podemos ter esses corações idólatras. E muitas vezes eu disse à Nossa Senhora: mãe, livra-me desse coração idólatra, porque o amor que eu tinha a meu pai era muito grande. Ele é o mesmo amor da minha vida, assim, como... Até hoje eu digo, ele é o mais carinhoso. As palavras mais carinhosas eu ouvi dele, os gestos mais carinhosos até hoje dele. A minha, todo mundo diz, né? Você é a cópia dele, né? Parece com ele mesmo. Então eu tinha essa união muito grande. Mas até isso, Nossa Senhora purificou. Porque ele disse: olha, me desculpe, mas eu quero ir. Eu não quero ficar. Eu vou feliz. E eu lembro que teve um dia que eu comecei a parar de pedir o milagre da cura dele. E aí um dia eu disse, depois de rezar pela cura, rezei o rosário, e quando eu entrei no quarto, eu imaginei Nossa Senhora, e eu disse, meu coração era como que ele está tão pronto. Ele está querendo tanto o céu. E aí no outro dia, o que eu fiz foi, Sheila, fala com os missionários. Pede que eles se confessem, vamos por oração, rezar o texto junto, ganhar indulgências. Porque se meu pai quer o céu, eu quero dar o céu para ele. Porque eu dizia, mãe, se é para levá-lo, por favor, então que leva então ele pronto para ir para o céu. Que ele não sinta nem o cheiro do purgatório. Leva ele para o céu. Porque ainda como eu disse, ainda que meu pai tivesse defeitos, pecados, mas ele tinha um coração generoso e um espírito decidido. Ele tinha a decisão do céu. Isso para mim era claríssimo. E quando a gente visitou ele na UTI, Nossa Senhora, eu pulei essa parte, Nossa Senhora foi nos guiando mesmo. Eu falei daquela primeira mensagem, lembra que eu falei? Lembram? Que era da viagem longa e cansativa. Eu lembro que uma noite anterior, meu pai estava na UTI, eu estava na sala. Aí, mãe, o que a senhora quer me dizer hoje? Abri o livro do Padre Gobi e ela dizia assim, a igreja agora se prepara, aí ela falou assim, voltar ao Senhor que o espera com o amor de um pai. Eu dizia, pronto, ele vai morrer mesmo. Ela estava dizendo que ele vai morrer. E eu só vi isso no meu coração, mas, mãe, dá-me o conforto de saber que ele foi para o céu. Na noite anterior, a última vez que nós o vimos com vida, era muito difícil vê-lo na UTI, né? Ele estava entubado, tudo, então não era tão fácil. Então, confesso que, às vezes eu ficava assim, ficava um pouco de tempo, saía, precisava me recuperar, voltava. E aí a enfermeira falou assim, fala com ele que ele escuta. Porque o médico tinha me dito que ele estava de tal modo sedado, porque a ideia era que ele não
pois, ele não podia voltar. Ele ficaria, pois, sem ar, enfim. E aí, eu disse, fala com ele que ele escuta. Aí eu comecei a falar, né? Pai, te amo tanto. O Senhor tá tão lindo. Ele estava mesmo, muito lindo. Está tão lindo. E eu comecei a agradecer a ele, da vida, do que ele fez por mim. E conversava. E nada. Não tinha como nenhuma reação. Aí eu disse, Pai, Jesus ama tanto o Senhor. Nossa Senhora ama tanto o Senhor. São José ama tanto o Senhor. Aí a lágrima começou a brotar do olho dele. Aí eu disse, ele está me ouvindo. E o coração dele já não reagia mais às minhas palavras, ao meu amor. Só reagia às coisas do céu. E aí eu lembro que depois eu digo, vamos rezar um texto de São José. E a lágrima voltou a brotar dos seus olhos. Eu dizia, de verdade, ele não é mais nosso. O coração dele já não está mais aqui. Eu acho que ele está só assim, ele é ansioso. Ele deve estar assim, me leva Jesus, me leva logo. E foi assim a última vez que eu o vi com vida. Foi assim. E nessa mesma, é um primeiro sábado, né? Eu dizia, mãe, tantos filhos seus alcançando graças nesse dia. Recolhe graças para ele, leva meu pai para o céu. E aí fomos para o apartamento, fomos dormir. E aí no outro dia de manhã, no domingo, meu pai faleceu às 5:pouca da manhã. Num dia de São Pedro e São Paulo. Eu lembrava esses dias que quando minha mãe engravidou e ele achava que era homem, ele dizia que o filho dele ia ser Paulo de Tarso. E foi num dia de São Paulo, né, de São Pedro, que ele foi para o céu. E de verdade, que o que eu contei para vocês, como eu falei, é uma mistura de dor e amor, de dor e gozo. Mas é uma alegria tão grande. E aí eu digo a quem me perguntou ontem, é assim que se sofre com Nossa Senhora. É experimentando que ela nos dá graças assim, inimagináveis. Eu digo que um dos maiores medos que eu tinha na vida era essa. Eu achava que quando enterrassem meu pai, eu tenho que fazer uma cova junto para mim. E aqui estou eu, 14 dias depois, falando com dor. É claro, a saudade dói. Não é que Nossa Senhora tire as dores, mas é que a fortaleza vem dela. É que as graças vêm dela. É que ela está assim, disponível, impressionante. Eu poderia falar mais, mas eu não tenho mais tempo. De quantas coisas ela foi providenciando, quantas coisas ela foi colocando no seu lugar, de quantas graças, de quanta purificação para mim, para minha mãe, para o meu pai. Essa história que eu conto para vocês é do triunfo do coração de Maria sobre nossas vidas. Eu lembro que quando meu pai faleceu, eu disse, mãe, a senhora triunfou. Triunfou o teu coração sobre nossas vidas, sobre a vida dele. Que podia ter morrido no pecado, porque meu pai também levou uma vida mundana. Mas não morreu, morreu na graça. Morreu assistido pelos sacramentos. Comungou todo esse tempo. E aí a força do meu pai comungou. Acho que foi isso. Não faltou nenhum dia, a não ser os dias que ele foi entubado. Todos os dias os anjos levavam a comunhão para ele. Nossa Senhora não deixou faltar nada. Pelo contrário, ela nos deu e está nos dando tudo. Porque segue nos sustentando. E aquilo que meu pai pediu de servir até o fim, eu digo, aqui estou, mãe, para servir-lhe até o fim. E como eu dizia, para encerrar, aqueles que dei aula de consagração em Aracaju, nós não nos consagramos para ter um emprego, para casar, para ter saúde. Ainda que tudo isso Nossa Senhora pode dispor, com certeza, é a mãe da providência. Mas não é para isso que nós nos consagramos. Nós nos consagramos para ter a quem entregar a vida. Para ter Maria e dizer, mãe, aqui está a minha vida, toma ela, toma toda a minha vida. Porque eu só tenho essa vida para ganhar o céu. E se não é com a senhora, mamãe, que risco de perder minha vida. Por isso, para Nossa Senhora, a nossa confiança, a nossa vida, tudo o que temos, sem medo. Não temam nem as dores das suas vidas, porque a dor vivida com ela purifica, santifica. Bendito o câncer do meu pai.
que o purificou e o levou para o céu. Bendita a dor da saudade que eu sinto, porque terei até o fim da vida algo para oferecer a Nossa Senhora. Bendito seja Deus para sempre. E depois de Deus, quem como Deus também. Foi um grande pai, um grande homem e um grande missionário. Morreu portando essa camiseta. Para nós, essa camiseta significa o suor pelas almas. Depois de haver derramado lágrimas que essa camiseta azul clara. E ele também derramou o sangue como aquela vermelha ali. Derramou o sangue amando a Deus, oferecendo seus sofrimentos pelas almas. Então, nós queremos uma forma de confirmar, além do testemunho que Miriam deu, fizemos um vídeo. Porque aquilo que nós gritamos com ênfase, com o coração, deve ser uma verdade vivenciada todos os dias de nossa vida. Seremos santos? Os que não sabem, morreremos tentando. Seremos santos? Vamos ver. Uma das coisas mais difíceis que eu tive que dizer foi: faça, Senhor, a vossa santa vontade. E eu hoje repito, toda hora: seja feita a vossa vontade e não a minha. Porque quando a gente ama, Deus fala: a este eu posso confiar muita coisa. Pescador de homens, farei de ti, te conduzirei ao reino do meu Pai. A face do Pai é esta que olha para ti, pois quem me vê, vê o Pai. Escuta isso. Simão, filho de Jonas, tu me amas. Sim, Senhor, sabes que sou teu amigo. Quem como Deus? E depois de Deus? Simão, filho de Jonas, tu me amas. Nós estamos aqui. Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Simão, filho de Jonas, tu me amas. O missionário veste a camiseta antes de portar. E vocês, É você e Deus quem tem hoje. dúvida, já veste essa camiseta. É você e o Senhor. Ele te chama mais uma vez. Ele te Nós estamos nos preparando para esse momento da consagração. te conduzirei ao reino do meu Pai. Deus está. A face do Pai é esta que olha pra ti. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. E é olhar para... Olha... O mundo precisa de mais seu luz para saber dessas coisas. Hein? O mundo precisa de mais seu luz. Oh, meu Deus. Vamos, eu estou aqui. E ontem eu recebi mais uma vamos dizer assim, uma confiança de Deus Nossa Senhora, que é o comprometimento.
Agora você já tem a camisa, mas o título já teve, tenho certeza. Já tinha. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Encontrei-me com Jesus no jardim. Nunca vi nada tão lindo assim.